pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar com a Saula Isabela Diniz. Eu tô fazendo isso porque a gente gravou umas 15 vezes antes, né? Pra eu conseguir acertar o seu nome. E aí, a piada agora do nome duplo nem vai fazer tanto sentido. Porque você é a Saula Isabela e eu sou Heitor Carlos. Só que só quem me chama assim é a minha mãe. Exatamente o que acontece com a minha família. Meu pai e a família do meu pai me chama de Saula. E a família da minha mãe me chama de Isabela. Parece um complô. É rixa. É uma rixa. É uma briga. É uma briga. Exatamente, é uma briga. E você? Qual equipe que você vai estar? Então, do meu o pai lance é, ou da minha mãe? todo mundo, o mundo me chama de Heitor e minha mãe, quando tá puta comigo, me chama de Heitor Carlos. Heitor e Carlos. É isso. E eu queria muito botar o nome da minha filha se chama Sofia. Eu queria muito botar Sofia Carla, só que eu não tava bêbado o suficiente. A história é essa. Por que sua filha não se chama Sofia Carla? Porque eu não tava bêbado o suficiente. Pessoal, a Saula, ela é especialista em oratória, ela é profissional de marketing e ela trabalha também com direito, né? Especialista em contratos e direito digital. Tô certo ou tô errado? Tá certo, exatamente. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos. Aqui a gente vai conversar sobre comunicação, oratória, que nem uma mesa de bar, bem tranquilo e muitas coisas a mais também. É isso aí, pessoal. Vai ficar bem legal, eu espero. Tá? Também espero. É porque é o seguinte, é o que eu falei pra Saula aqui, ainda não teve um episódio não legal aqui, né? Na verdade até teve, mas foi uma coisa muito pontual, assim, acho que eu tava num dia ruim, e hoje eu tô sentindo que eu tô num dia bom. Então se você tiver também no dia bom, você veio de longe, né? Eu veio de longe. Tu veio da onde? Conta aí pra gente. Eu sou de Alfenas, sul de Minas Gerais. Isso aí. Moro hoje em Alphaville, São Paulo, e eu vim de lá de São Paulo pra vir pra cá, pro Tudomcast. Show de bola. Tu gosta de Alphaville, cara? Gosto. Gosta? Gosto. Nossa, é muito bom lá. Quando eu fui pra São Paulo, eu não fui pra Alphaville. Eu cheguei e morei na Zona Leste, na Penha. Na ZL, mano. Eu morei lá. E assim, quando eu cheguei lá na Zona Leste, a primeira coisa que eu falei, cara, eu quero ir pra Alfa. Nossa, eu quero ir pra um outro bairro. E essa foi a minha mentalidade. Aconteceu esse ano, foi muito recente. Cheguei cheguei em São Paulo em janeiro. Fiquei em janeiro até esse mês. Na Zona Leste, em Penha. E agora eu mudei pra Alphaville. Legal. Mas aí o teu trabalho hoje é digital? É digital. Totalmente digital. É porque a Alphaville fica um pouquinho longe da capital, né? Fica. Quanto tempo, mais ou menos? Fica mais ou menos 1 hora. 1 hora, né? É. Tipo, fazer bate-volta, tipo, sei lá, trabalhar todo dia na capital, impossível e inviável, né? Sem chance. Aí tem que ser de Uber. Tem que ser de Uber, né? Aham. Do caralho. Bom, mas vamos lá. Bora. Como é que começa a estrada da Saula que a gente falou aí? Que faz tudo isso, que trabalha com digital e tal. Você, acredito que você não nasceu... Fulaninho, Joãozinho, você vai ser o quê? Eu vou ser piloto. Mariazinha, você vai ser o quê? Eu vou ser médica. Saula, você vai ser o quê? Profissional de marketing digital. Provavelmente não foi assim, né? Como é que você chegou nesse caminho? É essa história que a gente vai contar aqui, tá? Você sempre quis ser advogada ou não? Olha, vamos lá. Não foi assim. Sinceramente, foi um momento na minha vida, porque eu já fiz outras faculdades também. É aquele momento que... Tá, vamos lá. Senta que lá vem história. É isso aí, vamos lá. Senta que lá vem história. Eu lembro que a primeira faculdade que eu fiz foi Engenharia de Controle e Automação. E depois de 6 meses eu descobri que eu não sou da área de exatas, eu tô longe disso. E eu cheguei àquele ponto daquela vida que você fala, caramba, e agora? Eu saí da faculdade, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E eu fiquei totalmente perdida. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar 5 livros e estudar esses 5 livros para escolher qual faculdade eu iria fazer. Eu peguei um livro de administração, um livro de direito, um livro de medicina, um de odonto e outro de filosofia. Eu fiquei em dúvida de filosofia. É bom que é bem parecido, direito. Né? 8 ou 80, você vai pegar um, vai dar certo. E eu fiquei muito em dúvida de filosofia e direito. Isso você já tava em segundo período de engenharia, ou não? Não, já tinha saído da engenharia. Tá. Já tinha saído. E aí, nesse exato momento em que eu tava escolhendo as faculdades, eu lembro que... Aí que vem a história da comunicação e oratória. Há 7 anos atrás, eu só queria, Heitor, ser feliz e fazer amigos. Eu nem queria vender. Eu queria ser feliz e fazer amigos. Aí eu pensei, o que eu vou fazer pra fazer? Ser amigos, fazer amigos e ser feliz. O que eu fiz? Eu entrei no teatro.
Então foi aí que eu entrei no teatro e eu escolhi o direito. Uhum. Gostei muito de filosofia, mas falei, pô, eu quero ganhar grana, quero fazer dinheiro. Normalmente filosofia não é um curso tão adequado que a gente pensa pra isso. É coisa de duro, né? Geralmente. Aí a família também não aceita. Eu falei, não, vou fazer direito. Aí eu fiz o direito e o teatro. E quando eu entrei lá, que eu me apaixonei por palco. Nossa, eu fiquei apaixonada por comunicação e oratória. Comecei a falar em público e a minha maior dor, que era tímida, era nerd, eu comecei a falar e eu senti prazer com isso. Aí, a história que começou. Entendi. Mas tu é nerd mesmo? Nerd nerdona? Nerdola? Nerdola mesmo? Olha lá, hein? Sou Tá falando com nerd. Sou técnica. É? Sou bem técnica. Entendi. Depois a gente discute aqui quem ganha, se é o Goku ou se é o Superman. Depois a gente discute sobre isso. Aí você finalmente se encontrou no teatro, foi isso? Me encontrei no teatro. Mas pode falar, perdão, te cortei. Nossa, pode falar. Isso, a gente tá junto aqui. Aí você se encontra no teatro, mas você começa a trabalhar com teatro? Ou foi mais um negócio de descoberta, de tipo, pô, agora eu sei um caminho? Ou você já começou a fazer peça e tal? Foi muito interessante, porque o teatro eu sempre fiz por amor, por prazer, por estar ali, por ter me encontrado mesmo. E aí eu montei um grupo, que foi um grupo de teatro, que foi um grupo quimera, eu e mais 5 pessoas, e a gente começou a atuar nas cidades vizinhas. A gente começou a participar de festival de teatro independente. Você já ouviu falar sobre isso? Mais ou menos, tipo, não de teatro especificamente, mas, por exemplo, já fui a Flip, que é o festival literário de independente de Paraty, né? E que nem é tão independente assim, porque depende de um monte de coisa, mas depois a gente fala sobre isso. Mas, enfim, não. Você falou assim, você conhece? Mais ou menos, eu sei, manjo de alguma coisa, mas explica pra galera aí que não manja de porra nenhuma. Bora lá. Então, um festival de teatro independente, como que funciona? Você e o seu grupo, vocês criam uma peça de teatro, e aí vocês criam, é muito bacana, que vocês têm que criar os personagens, que são com a psicologia, você cria os comportamentos humanos em cima daquele personagem, e você cria a peça. Ela pode ser autoral, ou você pega uma peça já existente, e você pega aquela peça e você atualiza pro dia de hoje. Então, isso que a gente começou a fazer. A gente começou a participar de festivais de teatro com competição. Então, outros artistas também faziam isso, também compartilhavam e ia para um festival para ver quem ia ganhar em primeiro, quem ia ficar em segundo, e a gente batalhava sobre isso. E essa que você falou que adapta para os dias de hoje, essa que é a tal da releitura? Exatamente, é uma releitura que adapta por hoje. Por exemplo, eu fiz uma do Henrik Ibsen, e lá atrás falava da mulher que era a mulher dona de casa. E hoje a gente atualiza pro dia de hoje. E a gente faz uma adaptação para que faça sentido. E aí, especificamente nesse assunto, eu acho que é até mais complicado, né? Porque a maior parte das mulheres tem jornada dupla, tripla, quádrupla. E aí, eu não sei se é mais fácil, não. Eu diria até que não é. Eu acho até que não é. E como é que foi? Você que mesmo que dirigiu, você atuou? Qual foi o teu escopo lá, né? Eu fui atriz. E eu fazia a revisão da peça. Então tinha um amigo meu que ele criava e escrevia a releitura e eu ia fazer uma atualização dessa releitura. Pô, o que ficou legal ou não? A gente fazia um esqueleto da peça e assim a gente ia atualizando sobre o que ficou legal, o que não ficou na peça, na direção. Isso é ainda na fase de roteiro, né? Foi. E aí acredito que vocês têm um pouco tempo, né, pra chegar lá, fazer o roteiro, é muito rápido, né? Na verdade, o processo de criação por exemplo, de criação de personagem, criação de uma peça, ele pode levar, tem gente que leva anos. E não é diferente da novela, mas a gente teve peças que a gente ficou 6 meses a 1 ano pra planejar e fazer tudo isso. Aí qual foi o teu papel nessa peça aí específica? Nesse papel eu fui uma das protagonistas, que foi uma mulher dona de casa e do lar. Entendi. E aí, mas você já manjava dos Paranauê de ser dona de casa ou não? Ai, não sabia. Não, né? Tu tinha acabado de sair de casa, né? Não, eu ainda tava dentro de casa. Ainda morava com meus pais. Foi bem no começo ali. Então, eu participei desses festivais de teatro. E após isso, eu cheguei numa fase muito assim na minha vida. Não sei se você já chegou, Heitor. Quando nada mais faz sentido. Cara, acontece a cada 2 a 3 anos na minha vida isso aí. Quando, assim, não tá fazendo muito sentido, preciso mudar. Pra você ter ideia, mas vejam aí o meu episódio, que é o episódio número 1. Já te falei também, pra você ver o episódio. Eu fui militar, aí saí, eu deixei de ser militar, fui dar aula de matemática. Aí dei aula de matemática, aí fui
trabalhei com engenharia durante vários anos. Depois fui trabalhar com marketing. Aí do marketing acabou puxando pra política. Aí trabalhei com política. E depois virei empresário full, né? E aí agora tô no podcast. Depois dessa fase, continuo sendo empresário, obviamente. Mas tô na fase de podcast, comunicação e tal. Pô, Há que muito massa. tempo, desde de 2016, eu já produzia os outros. Mas eu nunca tinha colocado a minha cara. Né? Fazia as pontinhas assim, de vez em quando. Caraca, na época não era Reels Story, né? Esse vídeo vai ficar engraçado. Aí eu fazia um videozinho assim, aí o vídeo dava uma porrada, mas eu nunca tinha feito com constância o meu personagem, né? Vai parecer que eu sou... As pessoas que me conhecem sabem que eu sou isso aqui mesmo. Mas eu nunca tinha feito o meu. E aí, quando foi esse ano agora, março desse ano, foi que eu imprimi o Heitor ali naquela metodologia que a gente sabe que tem, né? De você criar identidade visual e Sim. tudo mais. Essas coisas do marketing normal. Bom, mas o papo não sou eu, é você. Mas eu adorei o storytelling que você fez, que você contou todas as posições da sua vida. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque às vezes a pessoa acha que ela só tem que ser uma coisa. Não isso. tem várias personalidades. Mas na verdade a Saula, ela tem várias coisas e tem uma história a seguir. Seguindo assim o seu storytelling, falando meu bem... Boas histórias sobre tudo. Boas histórias sobre isso tudo. Storytelling, a arte de contar histórias e vender muito É mais no isso aí. marketing digital. Você conhece o... Oh, meu Deus. O Davi Ribas? Conheço. Então, ele Conheço. veio aqui, né? Cara, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E você não sabe o que aconteceu. Nem o Davi Ribas sabe o que eu vou falar. Chegou um aluno pra mim. Calma aí, fazer... corte rápido aqui. Vai ser um corte do Davi Ribas ou não? Então, Davi, fica ligado aí, ó. Teu nome vai estar envolvido aqui de novo no podcast. Olha, então vou contar aqui o que aconteceu. Chegou um aluno pra mim, de mentoria, de comunicação e oratória, e chegou pra mim, porque depois eu coloquei uma foto no meu perfil, nos meus stories com o Davi Ribas, ele chegou pra mim e falou assim, Saula, seguinte, oi, eu quero ter a comunicação do Davi Ribas, você consegue? Eu falei, Peguei e fiz uma análise inteira, assim, ó, do Davi Ribas, falei, cara, consigo, bora pra mentoria. Top. E aí, esse cara é teu cliente ainda? Ele é. Show de bola. Ele é meu cliente. Ah, Mas pra você ver como que a comunicação das pessoas, ela atinge e impacta muito bem. Porque normalmente a gente tem a modelagem, a gente olha perfis, por exemplo, pessoas que falam mais, que são influenciadores, políticos, professores. Eles têm uma comunicação que são muito atraente, elas captam, retêm a atenção, dá um reset e com isso as pessoas querem modelar. Isso é ótimo, você modelar aquilo pra você continuar e captar a atenção. É isso aí. E aí, super macete aqui pra você que tá buscando marketing digital. Jornada do Herói, já falamos muito sobre isso lá no episódio do Davi Ribas, né? Que é o do Joseph Campbell. E aí, só todas as histórias que vier aí na sua mente vão ter Jornada do Herói, tá? Jesus Cristo, cara, eu pensei só no Jesus Cristo, Star Wars, enfim, tudo tem Jornada do Herói, Matrix. Todas as boas histórias têm tem o mesmo moldezinho, né? Mas aí você tava falando, é que você começou a me elogiar e eu sou um cara influenciável, entendeu? Aí você é influenciável, você deixa se influenciar. Eu tô mexido. Eu sou as duas coisas. As duas. As duas coisas. As duas. Ativo e passivo, entendeu? Ai, flexível. Flexível. Mas uma coisa que eu digo, que é uma dica enorme pra todo mundo quando você vai elogiar as pessoas, porque é muito horrível, você vai elogiar a pessoa e fala, nossa, você tá linda, você tá bonita. Isso não é um elogio sincero e verdadeiro. As pessoas gostam de ser elogiadas por coisas que elas tiveram decisões. Por exemplo, Saula, eu adorei a sua cor do seu casaco. Isso é um elogio sincero e genuíno. Assim você faz as pessoas a gostarem de você. Então esse é o corte de como fazer as pessoas gostarem de você. Fazendo amigo e influenciando pessoas aqui Fazendo amigos e influenciando pessoas. Sabe que esse livro é muito antigo, né? Vai fazer 100 anos esse livro. Sim. É muito bizarro isso. Falando desse livro, uma das coisas que eu particularmente, fico assim, possessa, pra não falar palavrão, ou pode falar? Pode, claro que pode. Falar? Que é porra, caralho. Pode, tá, tranquilo. Uma coisa, eu fico possessa. Puta! Que eu fico possessa que muito professor de oratória só indica livros de oratória pra pessoa. Pô, não é ali que a pessoa vai aprender tudo. Pros meus alunos, eu indico outros livros que a pessoa vai aprender muito mais. Porque oratória não é aquilo que você vai ler, tu tem que praticar, tu tem que fazer. Então você tem que ter um arsenal de histórias pra você colocar ali no meio. É isso aí. Eu gosto muito de seguir o caminhozinho de, tipo assim,
lá do início, vai lá dos gregos, né? Aristóteles. Vai lá em Aristóteles, vai lá em Platão, começa a ver o que esses caras estavam falando, porque esses caras influenciaram algumas pessoas importantes para a história do mundo. E aí, beleza, aí e você vai das figuras, né? Porque sempre tem alguma coisa em comum. A gente já falou aqui da jornada do herói, mas sempre tem alguma coisa em comum. Então, o culto à personalidade é importante. Então, culto à personalidade, eleja um inimigo, se você quer... Inimigo comum. Exatamente. Se você quer ter um público... o Ribas Fiel. fala de movimento, né? Se você quer gerar movimento, se você quer gerar pessoas que arrancam os cabelos por você, você precisa ter um inimigo em comum. E assim, às vezes nem precisa ser uma figura, uma pessoa, não. Pode ser uma coisa. Pode ser MM, né? Ninguém, quem foi inimigo do MM não merece nada na vida, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. E aí você chegou nessa hora que você tava meio perdida, que nada mais fazia sentido. E aí? Olha, porque naquele momento eu já fazia direito, eu era uma excelente aluna, adorava todas as matérias, era uma aluna praticamente laureada, já tinha o outro lado que era o teatro, então minha vida racional de ganhar dinheiro, que era o direito, e a minha parte emocional, que era o teatro, estava muito bem exposta. Só que eu cheguei num momento que eu estava num platô, não conseguia expandir mais. Eu já fazia estágio na Ipanema Coffees, que é uma... Você conhece Starbucks, conhece Balduco? Balduco, sim. Sim. Então, essa empresa, ela vende cafés de luxo, inclusive é um assunto muito legal que a gente pode conversar. Gosto muito. Gosto de café. E aí, o que acontece? Eu já tava num patamar que eu tava fazendo um estágio num lugar renomado, e naquela cidade, que era sul de Minas, Alfenas, eu tava num platô. Eu não conseguia crescer. Eu senti que eu tava numa casca, tipo, de quitina, e eu não conseguia expandir mais. Eu não conseguia expandir por causa da ambiência que eu estava naquele momento. Eu já tinha atingido tudo que eu podia atingir numa cidade do interior de 60 mil habitantes. Foi o exato momento que eu juntei 1 ano de dinheiro do estágio e saí. Peguei uma mochila, peguei a coragem e fui fazer um mochilão por alguns países. E eu lembro exatamente que eu falei, quando eu falei para minha família, falei para meus amigos que eu fui fazer um mochilão, todo mundo falou assim: mulher não viaja sozinha, mulher não faz viagem solo. Imagina, vai ser estuprada, vai dar merda, quem vai resolver seus problemas, você vai gastar, como que tu vai se manter depois? Então foi um grande boom de todo mundo falando: pô, tu vai largar teu estágio, você vai largar sua faculdade pra você viajar o mundo, o que você tem na sua cabeça? E eu peguei minha coragem, peguei minha audácia e fui. Aí eu fui pra Colômbia, fui pra Costa Rica, fui pro Canadá, voltei pra Colômbia e depois voltei pro Brasil e fundei uma sociedade de debates. E aí continua a história. Irado. Desses países todos que você viajou aí, qual foi o mais legal? O mais legal? Poxa, tem uma história que você vai adorar saber. Óbvio. Não só eu, o público também. Foi uma história muito bacana, porque quando eu tava na Colômbia, então, a Colômbia, ela é de frente pro mar, e tem um país, uma ilha que chama San Andrés. San Andrés tem 26 quilômetros quadrados. E nessa ilha, a gente aluga carrinhos de mini-golf, e nesses carrinhos a gente vai pra dar a volta. E nesse momento que eu tô te contando, eu já tinha dado a volta da Colômbia, ficado 1 mês na Costa Rica, que é o país mais feliz do mundo. Canadá, morei no Canadá, fiz atuação frente às câmeras, fiz improviso e voltei pra Colômbia. Então, quando eu tava na Colômbia e fui pra San Andrés, final de viagem, normalmente a gente tá sem grana. A gente Duro. A gente tá duro. Final de viagem é assim. Então, eu lembro que no dia eu aluguei o meu carrinho de mini-golf. Eu tava bem sem grana, mas tava ali com um sonzinho, coloquei um som, coloquei o Bob Marley pra tocar, comecei a escutar o Bob Marley, toda feliz, sorrindo, e quando vê, eu enxergo do lado... Na Colômbia, ouvindo Bob Marley. Enxergo uma senhorinha de cabelo branquinho, e ela tinha, não esqueço isso jamais, a blusa dela, aquela de proteção UV, sabe, preta, e aí ela tava parada na, beira da estrada, fazendo assim, ó. Pedindo carona. Pedindo carona. E eu olhei ela e falei, por que não? Aí eu virei, olá, que tal? Ela, muy bem, e tu, muy bem. Falei, sobe aí. Aí ela subiu. E aí que eu vi, como comunicação é interessante. E aí a gente começou a conversar, e a primeira coisa que a gente fez foi achar um ponto em comum. E eu gosto muito de fazer isso na comunicação. E ela pegou e contou assim, eu sou diretora de teatro. Eu falei, que massa, eu sou atriz. E a gente começou a falar de teatro e conversar, a gente começou a conversar e tal. E ela olhou pra mim e falou assim, você quer almoçar lá em casa? Eu falei, aquele cheiro de fome, eu falei, quero. Dura, né? Mochilão. Quero.
Só faltou ter um pão de queijo lá. Porra! Aí você espera pra ver. Vai gostar de ver. Aí quando a gente foi, falei, poxa, vou com a senhorinha. Que mal seria eu ir com essa senhorinha almoçar. E a gente começou a ir, né? Fui dirigindo com o meu carro de mini golf. Ouvindo seu Bob Marley. Ouvindo meu Bob Marley, acompanhada dela. Ela falou, pode virar aqui. A hora que eu virei, quando eu comecei a entrar, quando eu olhei... Sabe aquelas imagens da Grécia que tem aquelas casas brancas maravilhosas? Então, aquela mulher que estava do meu lado era uma magnata da Colômbia. A mulher era muito, mas multimilionária. Ela tinha muita grana. E a hora que eu Sabe entrei... Deus o que ela fazia pra viver na Colômbia. Tomara que uma coisa lícita. o elo, né? A gente não sabe, né? Mas vamos manter a amizade aqui. Aí eu virei, a hora que eu entrei aquela casa gigantesca, eu comecei a ver que eu tava nos lugares mais tops que tinha de San Andrés. E aí eu comecei a ver os comportamentos dela e a mente de uma pessoa que é multimilionária e como ela age, como ela conversa, como ela não conversa. E eu lembro que foi uma experiência sensacional, porque eu estava ali e aquele ponto em comum de conexão criou uma coisa muito forte entre a gente. E lá eu conheci a família dela, conheci os filhos e ela me tratou assim absurdamente bem. Eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, porque lá atrás, um ponto em conexão que a gente tinha em comum me deu uma experiência sensacional. Eu lembro que eu fiquei ali, eu passei o resto do dia com ela me convidou pra dormir lá, pro outro dia almoçar, pra ficar realmente dentro ali da família dela. Você dormiu lá? Cara, eu não dormi, infelizmente. Poxa, eu fiquei num hostel, mas assim, no outro dia eu tinha que viajar cedo. Pô, no outro dia eu tinha que viajar. Mas você pegou o contato dela, pelo menos? Peguei, tenho contato. Você fala com ela ainda? Tenho contato, eu converso com os filhos dela. Chama a galera pro Brasil, pô. Porra, massa. Fala que, porra, fui no podcast maneiro do Gordinho lá. Tu tem que ir lá. Tem que ir lá. Poxa. San Andrés fica no Pacífico ou no Atlântico? Ó, geografia não é muito... Tá, Caribe ou do outro lado? Então, olha, gente, a gente gosta... Como que você demonstra autoridade? Você fala assuntos que você sabe. Que você manja, né? Que você manja. Entendi. Ou a gente dá um pause no programa e procura no Google Maps pra não te deixar em saia justa, né? Com certeza. Mas aí você tava nesse... Sabe quem também... quem sabe muito mal geografia? Pessoal, os americanos. Americanos não sabem nada de geografia. É real essa porra? Nada, é real essa porra. Perguntaram onde ficava o Brasil. Caralho. Fica na Índia o Brasil? Não. Não, mas pera aí, rapidinho. Você... mas tu não foi... Você não foi pros Estados Unidos? Eu já viajei 12 países. Já viajei entendi. 12 Não, mas você países. não contou Estados Unidos ainda, pô. Ainda não contei. Tem várias histórias. É 1h30. Então, assim, a gente Tá, tem então que lá. selecionar os... Rapaz, não, estrategicamente. San Andrés fica... pertence à Colômbia, Sim. mas é em frente à Nicarágua. E é no Caribe, gente. Mas, enfim, portanto, no Atlântico. Caralho, Tudo muito um foda. cast também As é fotos muito conhecimento. fodas. É lindo lá. Procura aí, San Andrés, na Ilha de San Andrés, Colômbia. Muito Recomendo. foda. Caraca, depois do Panamá. Que bizarro. Eu fui para Panamá também. Fui pra Paramaribo. Cara, sabe o que eu acho sensacional no Panamá? O aeroporto do Panamá. Porque é um shopping, pô. É um shopping que, por acaso, pousam aviões lá. Isso é muito maneiro. Mas onde é que você conheceu os americanos? Que não sabiam porra nenhuma de... Então, canadense também eu conheci. Lá no... Canadense é um país multicultural. Então, a gente tem pessoas da Índia, tem pessoas do planeta inteiro. Chinês pra caralho, né? Eles estão em todos os lugares. Então, lá as pessoas realmente não têm muita ideia do Brasil. E uma coisa muito bacana, quando você sai do Brasil, você acaba aprendendo mais sobre o Brasil do que o próprio brasileiro. Porque lá as pessoas elas fazem perguntas específicas que a gente nunca parou pra pensar. Então, Tipo, imagina. qual marca fica a Ilha de San Andrés? Essas coisas assim. Tipo, onde fica, que as pessoas gostam, que as pessoas escutam, que as pessoas conversam. Perguntas que às vezes a gente nem dá tanto valor, a gente não pensa pra fazer. Cara, eu fui pra 2 países só, fora do Brasil, do Rio aí. É que o Rio é um país, né? Vai. Aí só fui pra dois países e... Eu acho que eu sei tomar água. Sim. Não precisa, acho que vou. Então pega Eu uma água aí com pra mim. certeza vou Sem aceitar burocracia, uma sem água. burocracia. E vou te falar, cara, eu comi mal. Nas 2 ocasiões que eu viajei pra fora do país, eu comi mal. E pra comer bem, eu tinha que pagar os olhos da cara, assim. Não sei se tu teve essa experiência nesses países que você foi, de comer mal pra caralho, assim. Eu sempre gostei de comer comida de barraquinha, sabe? Comida da rua mesmo, assim. Porque eu acredito muito que quando a gente vai conhecer um país, eu não gosto de ir em lugares turísticos. Lugares turísticos é pra vender pra turista e pra ganhar grana, arrancar o olho do turista. Não gosto. Eu gosto de ir em lugar que é
que o pessoal normal vai. Porque eu realmente gosto de conhecer a cultura. Onde o cara vai no dia a dia, né? Exatamente. Onde que ele vai, onde que é a barraquinha ali da feira. Eu gosto de conhecer, sim. Eu gosto de conhecer as culturas. Mas lá na Colômbia, você comeu bem? Ou você lembra de alguma comida assim? Tem uma história boa aí, ó. Nossa, eu comi uma pamonha que era recheada. Pamonha lá? Frango de... com frango. Que, nossa, que negócio deu uma desinteria em mim. Sério? Nunca Cagou a alma. Nunca como pamonha recheada com frango. Cara, no México Nossa. tem um prato com... Oh, meu Deus. Chapolim é o quê? Chapolim é milho. gafanhoto, né? Não é o milho, não? Que o Não, milho não. eles colocam pimenta, Não, sal, não, é um copinho. inseto. Ou é gafanhoto, ou é formiga. gafanhoto, é formiga, é uns bagulho Formiga tanajura? bizarro, assim. Mas assim, no Brasil também se come, né? É na farofa, na verdade. É a tanajura da farofa. E aí pra ter a fonte de proteína, né? Que a galera não tem acesso a outro tipo de proteína animal e aí come formiga. Mas, caraca, sabe, tipo, coisas que eu jamais comeria. Formiga. Sabe Eu já qual é? comi. Já comeu? Já. É bom? É. Tem gosto de quê? De formiga. Mas, sei lá, se aproxima Eu aqui. gosto de inseto. Eu nunca comi inseto, vai, tenta traduzir pra mim. Talvez seja interessante você pensar em comer novas coisas. Tá bom, juro Tá, que eu mas vou eu vou pensar. tentar traduzir aqui. Deixa eu lembrar o gosto que teve. Vai, é mais pro frango, é mais pra... Cara, é crocante. É crocante? É crocante, caraca. É tipo uma casquinha assim, então... Tá. Caraca, então fica aí, ó. Se você cozinha formiga... Felipe Bronze, vem aqui no podcast, traz formiga pra eu gostoso. comer aqui ao vivo. Aí, tu fez esse mochilão, Fiz esse mochilão. e aí tu voltou mais decidida, mais sabendo pra onde ia, como é que foi? Foi muito interessante. Depois de eu ter viajado Colômbia, Costa Rica, Canadá, voltado pra Colômbia, vindo pro Brasil, eu cheguei no Brasil com outros olhos. Eu cheguei olhando como se eu tivesse de passagem na vida. Eu olhei todo mundo e olhei eu também e falei, caraca, olha que interessante, eu nasci dia 13 de junho, que é dia do turista. Eu me senti de passagem na Terra, de passagem nessa vida, com essa vida finita. Falei, o que eu faço com tanto conhecimento que eu tenho, tanta cultura que eu aprendi, o que eu aplico? Foi aí que eu fundei a Sociedade de Debates da minha universidade. E lá eu juntei as coisas que eu mais amo e tenho paixão, que é comunicação, teatro, direito e oratória. Então eu juntei e criei um ambiente ali. E lá eu descobri que existe campeonatos de debate. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi, mas eu acredito que eu, sem querer, tenha participado, assim, porque depois de 2013, minha vida, eu fiquei engajadinho em política. Graças a Deus eu me afastei um pouquinho, diretamente, né? A gente nunca sai de fato, porque política é meio que uma concorrência entre os valores que você tem. Se você acha que os valores que você tem são melhores do que os valores que o outro tem, né? Na verdade, a democracia é o contrário disso, né? É todo mundo que tem valores diferentes vivendo em conjunto. Mas nunca me afastei 100%. Meus amigos estão na política ainda, trabalham em governo, prefeitura, governo do estado, cacete. Mas quando eu estava muito engajado, eu acabava debatendo quase que diariamente. E aí participei eu participei como aluno e depois como instrutor numa escola de... Aqui no Brasil, você conhece o conceito de think tank? É um centro de estudos, né? Tem um think tank americano que ele treina pessoas do país, do mundo inteiro para determinadas políticas, né? E aí participei lá, e lá teve um mini campeonato de debates, assim. E... Bacana. É ruim. Desculpa, não é que é ruim, é bom. Só que a gente sabe que, no final das contas, não é a melhor ideia que ganha. É quem divulga melhor a ideia dele que ganha. Esse é um ponto muito bom que você tocou. Porque não são, e é uma coisa que é muito pessoal que eu tenho, não são as melhores pessoas que vendem os melhores produtos. Não são as melhores pessoas que têm as melhores ideias que vendem as melhores ideias. Mas são as pessoas que conseguem persuadir e conquistar a outra pessoa. De melhor forma. Exatamente. O que aconteceu? No campeonato de debates que eu participei, a gente tem o Instituto Brasileiro de Debates, e lá a gente tem como que funciona.
A gente tem os debatedores, eles são puxados de acordo com o sistema do parlamento britânico. Então a gente tem as nossas 8 casas de debate e em cada posição que você está, você tem que construir seus argumentos e também com a oratória, que é a forma de persuadir. Para construir os argumentos, você tem que puxar, por exemplo, argumentos lógicos, argumentos emotivos, e você tem as pessoas que são juízes que vão julgar o que você está falando. Quando você chega para um debate, você tem 15 minutos que você recebe o tema e você tem que preparar seus argumentos. E é muito interessante, porque quando a gente vai debater, a gente debate coisas de meio ambiente, a gente debate políticas públicas, a gente debate também África, a gente debate assuntos que estão no momento. Então, é um debate muito nerd. É um debate como se fosse um esporte competitivo. Então, você tem que ler todos os dias jornais, livros, para que você esteja preparado. Eu lembro que a gente produzia os argumentos em casa e aplicava no dia, que a gente tinha 15 minutos para se preparar, para construir um debate, para ir nesses debates competitivos que a gente ia no campeonato. E o que é interessante eu falar, a diferença de comunicação e oratória. Porque comunicação é como se fosse um bolo. E a oratória é a calda do bolo. A comunicação você constrói. E a oratória é aquele mais soft. Que são aquelas soft skills. Aquilo que é mais leve. Que chegava num ponto no debate que você tinha excelentes argumentos dos dois lados. Você tem que quebrar o argumento da outra pessoa. Mas aí você tem a parte de convencer. Que aí você usa o tom de voz, você usa as pausas, você usa mais a emoção da voz. Sim. Que é o tempero, que é a cobertura do bolo. O tempero. Tempero. O tempero. E aí, você escolhia uma casa pra participar ou era variado? É aleatório. Era aleatório. Você não sabe qual casa que você vai fazer. Você não sabe se você vai ser o primeiro-ministro, a primeira casa a debater, a segunda casa, a terceira, a quarta. Eles fazem um sorteio. Eles fazem um sorteio do tema. Vamos supor, boas histórias sobre tudo. A gente sorteou aqui, tá eu e você. Eu tenho que falar que boas histórias sobre tudo. Esta casa afirma que boas histórias é tudo. E aí você fica com o lado... que é boas histórias. Nem toda boa história é tudo, né? Não é tudo. Tem história que é meio merda. Então a gente vai ter que debater. A gente tem 15 minutos para construir nossos argumentos e a gente vai debater. E são 8 pessoas, 8 debatedores e tem os juízes. Os juízes, eles têm uma lista do que eles vão dando cheque, se você construiu um argumento, como que foi. Então tem tudo isso, é tudo estruturado. Mas como é que faz para esse juiz não ser... pra coisa não ser subjetiva? Pra coisa ser o mais objetiva possível. A gente tem a lista. Então a gente tem a lista de construção de argumentos. Por exemplo, uma construção de argumento, você tem que ter especificidade e exemplos na sua fala. Isso é uma ótima ideia também, que eu sempre falo para os meus alunos. Se você quer convencer alguém, seja específico naquilo. Você coloca exemplos e casos práticos. Por exemplo, eu digo... boas histórias... é tudo. MM. Vamos ver com MM. MM engorda. MM engorda. Se eu falar MM engorda, ok, é muito amplo. Mas se eu trazer, por exemplo, um especialista que tem uma autoridade, que isso é um gatilho mental, se ele colocar ele, aí você puxa o Aristóteles, né? Etos, patos, logos. Você pega uma autoridade, você coloca aqui, numa mesa, um médico chegando e falando pra você, aqui... já tem um argumento de autoridade. MM engorda. Por quê? Porque as nossas células, ao adquirir essa glicose no nosso corpo, ela tende a influenciar a gente, a engordar, etc. Aí é matéria da tua irmã, não é matéria da gente. Já vai pra outra matéria. Chama a Cássia lá pra falar sobre isso. Mas você vê que você tende a ser convencido muito mais do que a pessoa que falou. Uma especificidade e também tem autoridade. Então engorda por quê? Então você explica. Aí você vai convencer muito mais a pessoa. Sabe o que tá bombando atualmente? Pegar o senso comum e quebrar o senso comum. Tipo assim, então, por exemplo... oratória não. Não. MM não engorda. Ou então, não, tem um corte muito bom do canal que bombou bem. MM não engorda. Quem engorda é você. Sim, mas tem emagreça comendo MM. Esses são ótimos também. Emagreça comendo MM, que é tipo, o senso comum MM engorda. E aí, caralho, como assim? Não, é realmente muito bom. Depois eu te mostro. Me lembra de te mostrar. Aprenda oratória sem falar. Porra, esse é do caralho, hein? É do caralho. Aprenda oratória em casa. Quer saber como?
Arrasta pra cima, tô brincando. Quer saber como você vai aprender oratória em casa? Agora, sem falar, primeira coisa, o nosso processo de aprendizado, a gente escreve muito e lê. Então, começa a escrever os seus pensamentos para ter um raciocínio lógico. Você começa a escrever e estruturar. Depois que você estrutura, você treina aquela fala em casa. Você consegue ser um bom orador você treinando em casa. Claro que precisa de prática. Você pode ter uma grande prática em casa também. O treino é essencial. Você precisa treinar para desenvolver mais ainda a oratória. Mas no primeiro passo você consegue fazer em casa. Eu também conto isso no meu episódio, mas eu falo pra caralho, né? Mas as duas coisas que foram determinantes na minha vida foi, eu entendi, criança ainda, que só tinham dois tipos de pessoas na sala. Os bulinados e os bulinadores. E eu não queria ser bulinado. Então eu comecei a estar sempre com a galera que bulinava. Eu não tô falando de gente, bullying, violência, bater nos outros, não. Tô falando de bullying saudável, brincar com os outros e tal. E eu, obviamente, queria estar do lado de lá. Então, essa foi uma coisa. E a segunda coisa foi ser feio. É porque Deus, ele me botou na vida pra jogar no modo hard. Então, ele me botou como feio pra, assim... E aí, quando chegou naquela idade de, conquistar as menininhas e tal, não sei o quê, não tinha jeito, tinha que falar, porque eu sou feio, eu não sou naturalmente atraente. Então, eu precisava falar e tal, conversar, e à medida que eu ia falando, ia conversando, eu ia desenvolvendo mais. Então, o treino importa pra caralho, na minha opinião. Você pode discordar, aliás, você tem que discordar disso. Você acabou de falar, aprenda oratória sem falar. E eu aprendi oratória falando pra porra. Não, mas tem que ser falando pra porra. O primeiro passo tu consegue fazer, que é você escrever, estudar. Mas treinar é um... Precisa treinar. A prática faz milhões. Você precisa. Isso é muito interessante que você falou, que, tive que treinar. Então, é uma habilidade que você desenvolveu e muitas vezes, isso eu vejo muito. O que acontece? A pessoa não é bonita, a pessoa é menos inteligente que você, só que ela tem uma posição de destaque, ela consegue conquistar muito mais pessoas, ela consegue pegar mais pessoas e ela consegue pegar o emprego dos sonhos que você não tem. Porque ela tem uma comunicação, ela tem essa habilidade que foi desenvolvida e não porque ela é bonita ou porque ela é mais inteligente. Os melhores cargos hoje não estão com as pessoas que são mais inteligentes, mas as pessoas que sabem comunicar e influenciar muito melhor. Não estou dizendo que elas não são inteligentes, mas eu estou dizendo que os maiores posicionamentos delas são pessoas que têm uma comunicação efetiva. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Você falou aí de inteligência. O que quando você fala aí, nessa fala específica, o que pra você é ser inteligente? Tipo, fulano é inteligente. O que é ser inteligente? Ser inteligente é você ter excelentes decisões nos momentos necessários para resolver certo tipo de solução. É porque eu chamo isso aí, eu entendo esse conceito, eu chamo de sabedoria. De sabedoria. Esse cara é sábio, ok. É porque eu venho no meio, né? Que o mesmo meio da sua irmã, que é do militar, e que o mais inteligente é o cara que tira as melhores notas. E que isso é muito ruim, cara. Sim, concordo. Porque o cara que tira as melhores notas, ele é muito bom em fazer provas. Não necessariamente ele é bom em pegar aquele conhecimento e transformar aquilo em alguma coisa prática. E aí, na minha visão atual, isso é o que se martela no meio militar, tá? Hoje eu vejo que o mais inteligente é o cara que consegue pegar algum conhecimento e transformar aquilo ali em soluções. Justo, sim. Né? Enquanto que o sábio é esse cara. Ele pode não ter tido nenhum tipo de ensino acadêmico, nem nada, mas ele toma decisões como ninguém. Então, assim, você tem um monte de empresário que não tem... principalmente no Brasil, né? A gente tem muito empresário que não teve ensino acadêmico formalizado e tudo mais, mas eles são excelentes excelentes tomadores de decisão. Sim. E eu chamo isso de sabedoria. Inclusive, contaram uma mentira pra mim. Me contaram que se eu fizesse faculdade, tivesse um diploma, eu ia ter um emprego e eu ia ficar rica. Mentira. Me contaram uma mentira enorme. Sim. Não é o diploma, não é a universidade que vai fazer eu rica. Infelizmente, não é isso. Saula, mas só que e se os médicos, os engenheiros que fizeram isso, eles têm muito dinheiro? Ok. A medicina ainda é uma profissão super valorizada. Mas o caminho que eu entendi que você consegue fazer isso é o empreendedorismo. Tanto que você até mesmo citou os empresários que não têm um curso superior e conseguem fazer rios de dinheiro. Eu concordo
pra caralho. Só tem um caso específico que eu discordo, que é a medicina, porque não dá pra se envolver na medicina sem ser médico. É o único caso. Sim, não, mas... e advogado também. Você não pode advogar se você não tiver a OAB. Não, de fato, mas você consegue ganhar dinheiro com consultoria jurídica sem ser advogado. Sim, consegue. A OAB que não veja esse podcast aqui. Mas na verdade, tu precisa de ter OAB. Você pode ser assistente jurídico. paralegal. Assistente lá jurídico, fora, né? Paralegal. Você tem essas posições, mas você não pode advogar. Sim. Aí, enfim. Aí a medicina é um pouquinho mais complicado, Sim. Mas eu acredito que a gente tá indo principalmente agora com o advento da telemedicina e tudo mais. Você vai acabar tendo empreendedores que vão ganhar dinheiro com medicina sem serem médicos. Isso tá perto de acontecer, não vou dar spoiler não. Aí, cara, esse grupo de debate, Instituto Brasileiro de Debate? A gente tem o IBD Debates, e na minha universidade eu fui a fundadora da Sociedade de Debates Unifenas. Então lá eu fiquei 3 anos dando aulas, dei aula de comunicação, oratória, teatro, e eu produzi uma própria metodologia de ensino com eles. Entendi. Foram 3 anos, e depois desses 3 anos dando aula, eu me formei, que foi ano passado, em Direito, tirei minha OAB, e aí eu entrei no digital. Entendi. Mas o que eu vou fazer no digital? Naquele momento de... Eu peguei e falei, eu tenho oratória, tenho comunicação, sou apaixonada por isso. E foi o grande boom, assim. Eu comecei a fazer marketing só postando, colocando, sem saber muito, sem rumo, como faria o marketing. Eu fiz meu primeiro lançamento, aí eu fui estudar o Érico Rocha, estudei Leandro Veladeira, Cuenca, e eu comecei a fazer até o segundo lançamento meu. Entendi. Foi recentemente. Quanto tempo tem? Tem uns 2 meses. Foi bom? Foi mesmo. Show. Deixa eu te falar. E aí lá no... Inclusive, eu rodei ele orgânico. Porque não adianta nada. Isso aí é uma das coisas que eu olho muito pro marketing. A pessoa acha que só o tráfego vai resolver seus problemas. O tráfego pago não vai resolver seus problemas. Se o seu orgânico for ruim, se você não tiver um bom conteúdo, tu pode vender. Porque o que vende é a promessa. Mas se for ruim, tu não se sustenta no mercado. Não adianta. Tu teu orgânico tem que ser bom pra você colocar o seu tráfego e expandir. É isso aí, retenção é muito importante, gente. Não foi zero combinado isso aqui, a gente nem conversou muito. Eu não gosto de conversar muito anteriormente sobre assuntos específicos, porque às vezes a gente acaba enviesando, né? E não foi combinado, mas ela tem total razão. O que importa é retenção, é reter. É assim, não importa. Esse episódio aqui vai ter em torno de 1 hora e pouco e tal. Não importa que ele tenha 1 hora e pouco e as pessoas vejam 30 segundos, porque isso não é retenção, pô. Reter é o cara assistir você durante muito tempo. E o que as pessoas precisam entender hoje é, não, porque, Spotify, eu tô no Spotify, eu tô no YouTube. Gente, não importa onde você está, contando que as pessoas que daquela plataforma ali estejam contigo. E aí pode ser Instagram, pode ser YouTube. Claro que a plataforma tem determinadas características. Sim. Então não faz sentido postar um vídeo de 1 hora no Instagram ainda. Eu acho até que ainda, porque provavelmente o Instagram vai começar a ver, vídeo longo talvez peguem, e aí vai pra aquele caminho. Mas... E aí, que nem nos vídeos, o que acontece? Como a gente capta, porque é importante a gente reter a atenção, mas a gente tem que captar, reter, pra possivelmente vender um serviço, vender um produto. O que a gente faz? Pra captar os primeiros 3 segundos, a gente tem que fazer uma promessa muito forte, porque a partir dessa promessa, a pessoa ela vai ficar pra ser retida no conteúdo. Aí a gente pode sempre usar gatilhos mentais pra colocar a pessoa mais envolvente no que a gente está falando. A gente faz uma promessa forte e a gente continua o nosso conteúdo pra gente entregar e no final vender um produto, vender um serviço com a nossa visibilidade. Você é a caçula? Eu sou a caçula. E como é que é? Eu sou o irmão mais velho, né? Você sabe que o irmão mais velho é sempre melhor. Provavelmente você não concorda com isso. São visões de mundo diferentes. Pera aí. Eu como irmão mais velho, vou te falar que... eu não concordo. Olha, o que acontece? Os irmãos mais velhos... tá bom, você pode falar que é o melhor. É porque, assim, os irmãos mais velhos, o pai e a mãe não sabem como lidar. Então, eles vão lidar como eles acham que é a melhor forma possível. E o que acontece? É o rascunho. O irmão mais velho, rascunho, o irmão do meio. Rascunho, caçula, obra-prima final. Obra-prima final. Por quê? Já tentou e aí faz a obra-prima. Entendi. Sensacional. Mas, assim, a gente cria lá em casa, minha irmã...
minha irmã mais nova, do mesmo jeito que a gente criaria, assim. A gente dá tanto amor pra ela quanto a gente dá pro nosso cachorro, entendeu? Caraca. Assim, pô. Ela Seu cachorro deve ser muito amado, hein? é muito amado. É Nossa, muito amado. tem gente que prefere Come até a mesma cachorro do comida, que pô. gente. Come até a mesma Caraca. comida. É sério. Vem cá, foi você que... Todos esses ensinamentos de marketing que você deu aqui, que é, cara, hoje, assim, eu diria que tem algumas coisas que as pessoas precisam saber, né? Tipo, já declarou imposto de renda alguma vez? Vou declarar esse ano. Vai declarar esse ano. Então, Vou. assim, Ah, declaração vou. de imposto de renda, a gente tinha que aprender na escola. Porque, assim, Tinha. cara, é Finanças, tão importante. pessoal. Finanças pessoais. Programação. E aí eu não tô falando de fazer aplicativo, Oratória, não. comunicação, Oratória, comunicação, economia básica. Economia básica. Direito, marketing digital. Cara, a gente já falou aqui uns 8. Tem 3 que estão no mesmo campo, né? Comunicação. Mas isso deveria ser aprendido na escola, cara. Deveria sim. E exatamente isso que você falou, que eu acho muito legal, é você se tornar um marqueteiro com a sua própria voz. Porque o que acontece? Às vezes a gente tá comunicando aqui normal, no podcast, mas a gente tem as câmeras. A pessoa sabe como lida com as câmeras? É um dos grandes problemas que eu vejo com meus alunos. Eles mudam frente às câmeras. Então, a partir do momento em que você se comunica bem no real, porque pra mim, bom comunicador é bom comunicador em qualquer ambiente. É bom comunicador no real e bom comunicador no digital. Como isso aí. você vai captar, reter a atenção se você não é bom nem no real? Então aprende a comunicar bem no real, que isso vai levar pro digital e vai explodir. Claro É isso que aí. a gente tem 3 canais, né, que são auditivo, visual, sinestésico, que fica muito bom pra câmera. A gente se comunicar, conversar, mexer, porque a pessoa que tem o canal visual, né, ela vai captar, ela vai atender muito mais. Então tem esses movimentos que a gente capta bastante a atenção quando a gente vai falar frente a uma câmera. Uma de coisas que você tá falando aí me soa muito PNL. Tem alguma coisa na tua formação ou não? Eu já estudei PNL, não é... Tem mais, de vez de PNL, é a atuação frente às câmeras, que eu fiz no The Actor Plays e no The Second City. Eu fiz improviso e atuação frente às câmeras. Inclusive, improviso tem técnica. Tem técnica pra improvisar? Tem técnica. Então, a moda caralho tem técnica. Oi? A moda caralho tem técnica. Moda caralho? O A que moda é? caralho é improvisado. Fazer de qualquer jeito. Ah, então. Já viu a Companhia dos Barbichas? De Já, humor? lógico, pô. Sou do Rio. Ah, pô, então por que eles são bons? Porque eles treinam o improviso. E a gente tem técnicas que a gente usa e jogos de palavras pra gente treinar improviso. Um dos maiores insights que eu já tive fazendo improviso no Canadá foi o improviso do sim. Que quando a gente tá numa conversa, a gente nunca fica negando a outra pessoa. Então, no improviso, você diz algo e eu acrescento com sim e. Eu nunca uso a palavra mas. Eu sempre acrescento sim e. Porque quando tu usa o mas, você tá descaracterizando tudo que você falou. Por exemplo, eu sou muito inteligente, mas às vezes eu erro. Então, pô, às vezes eu erro, mas eu não sou inteligente. Eu tô falando que tudo é errado. Então, na comunicação, você não usa o mas, você continua usando o e. E no improviso você usa isso. Você coloca o e. Você nunca nega, você sempre aceita. Faz caralho. sim e. Você pode perceber, é isso que faz a construção das cenas. Então, eu ia fazer a pergunta, acabei fazendo outra pergunta. Todo esse conhecimento de marketing e tal influenciou de alguma forma a Cássia ou na construção da persona dela? Eu dou muita dica pra Cássia de construção de personagem e nos stories pra engajar muito mais sobre ela. Sim, o marketing digital ajuda muito e também as histórias que ela vai contar e qual personagem. E principalmente o jeito de contar a história, né? Cara, não sei se você lembra do Chico Anísio, o comediante. O Chico Anísio, aliás, comediante intelectual, o maluco é monstro. Era, né? Faleceu já. Chico Anísio falava que tinha 2 maneiras de falar que bateu de carro. Meu Deus, bati de carro. E outra é, embucetei meu carro do poste. Que é assim, a informação é a mesma, só que a forma de contar é diferente. E o que o pessoal, o pessoal do marketing tá falando aqui, é sempre isso. Olha só, existe um jeito de contar a história, né? Aí você vai falar assim, não, tem gente que fala assim, não, mas olha só, o Whindersson fez sucesso com uma GoPro. Por que eu tenho que ficar aprendendo identidade visual? Gente, o Whindersson é ponto fora da curva. Você não é o Alecrim Dourado. Então, assim, tem que fazer sim o rame-rame, a continha lá no Canva, nem que seja não é pago isso aqui, né? Mas faz uma continha no Canva, não precisa ser pro.
tem que fazer uma identidade visual, você tem que ter cores, você tem que entender sobre cores. Tô errado? Quando a Saula vem aqui de azul e verde, ela tá querendo comunicar alguma coisa. Tô errado? Psicologia das cores, com certeza. Exatamente. É uma forma de comunicação. E a gente pode, por exemplo, você quer ser visto e lembrado como? Isso é muito importante. As pessoas que, mas Steve Jobs não tá usando aquele terno. Ok, mas quem é Steve Jobs? Quem é você? Exato. Infelizmente ou felizmente, nós vivemos num mundo de aparência que a gente vai ser julgado a todo momento. E como que você quer ser visto e lembrado nesses momentos? É sempre muito importante, é por isso que eu venho sempre com camisas neutras. O pessoal nunca vai me ver aqui com um rosa pink, porque eu não sou o centro das atenções. A outra pessoa ali é que é. Então, sempre que a gente faz assim, a gente quer dar atenção pra outra pessoa. Acabou que isso aqui tá virando uma aula, né? Maravilha. Pessoal, olha só, arrasta pra cima aí pra você descobrir como saber mais sobre marketing. Mas isso é muito legal, porque você tá comunicando, principalmente analisando assim. É muito legal, porque você não tá influenciando camisa de time, você não tem uma logo, você não tem muito escrito, é uma pessoa que demonstra que é mais discreto, tá importando mais pela mensagem. Eu foco muito isso, o mais importante é a mensagem. É isso aí. Não é só o visual. É a história. É a história. É a história. Cara, mas se eu te falar que foi muito difícil essa porra pra mim. Do quê? De me segurar pra não virar centro das atenções, pra tipo... conduzir o programa. Né? Conduzir o início, meio e fim, ao invés de trazer a atenção pra mim, Ai, filha da mãe. Caraca. Bati aqui. Aí, nossa, deu aquele choquinho, sabe? Aquele choque que você... É isso aí. Mas aproveitando que sua mão tá perto da água, da água, vou né? aceitar. Toma. E aí foi difícil, cara. obrigada. Então, assim, eu tenho que ficar... É sempre um exercício, tipo, não vou interromper. Não vou interromper. Não vou interromper. Tá ficando mais fácil. Agora a gente já tem uns 50 programas de estrada. E aí, Parabéns. tá ficando... Obrigado. Fico orgulhosa por isso. Tá ficando mais fácil. Mas, porra, no Agradeço. início... Porque, assim, milico, né? Milico você aprende a falar sim, senhor, não, senhor. Mas, à medida que o tempo vai passando, você vai mandando mais do que obedecendo. E aí, eu fiz escola de oficial, né? Então, você manda mais. Existem muito mais pessoas pra você mandar do que pessoas pra você obedecer. Então você fala mais. Aí depois fui ser professor. Professor é monólogo, né? Você entra e tem ali 50, 60, 70 pessoas te ouvindo. E aí... No militarismo que você disse. Não. Depois que eu deixei Você de deu ser aula militar, onde? eu fui dar aula pra pré-militar. Pra pré-militar. Isso, aula de matemática. É porque é diferente, né? O ensino do militar e o ensino convencional. Pra mim, o que é um bom... Vamos entrar numa... O que é um bom professor pra você? Cara, o bom professor é aquele que descomplica o difícil. Exatamente. Isso é comunicação. Tem gente que acha que comunicação é você falar muita técnica, falar palavras difíceis, só que ninguém entende. Quem que é o melhor comunicador que existe, que teve na Terra, o melhor contador de histórias? Jesus Cristo. Imagina, Jesus Cristo falar sobre a divina trindade, em que é um Deus para as outras pessoas. Através do que ele falou? Através de contação de histórias. Ele convenceu multidões, não é à toa que ele entrou na história. Jesus Cristo não escreveu nenhum livro. Ele contou, ele falou. Então, ele descomplicou o complicado. Ele trazeu para o simples. E isso que é interessante. Você ter o conhecimento e colocar ele nas palavras simples. Você é cristã? Eu sou cristã. Praticante? Sou. Olha só, é difícil, principalmente porque a gente já falou sobre isso, né? Existem vieses, né? E várias... infelizmente hoje tudo tem viés político. Não sei se infelizmente, talvez a gente tenha produzido isso, né? O ser humano é um animal político. É um animal político. É um animal político. E aí quando você começou a falar, quando você fala faculdade de direito, fala aula de teatro, começou a dar uns gatilhos aqui em mim, do tipo, de viés. Mas eu nem... isso vem antes de mim, né? Que é o tal do preconceito. Então, quando a gente vê as pessoas, a gente começa a absorver as informações, você já vai colocando as pessoas num potinho, numa caixinha. Mas você vê isso como positivo, como negativo, ou tanto faz? É como o mundo é o mundo. O mundo é o mundo, exatamente. É como não dá o mundo é o mundo. Se você reclama muito de preconceito, gente, manda um e-mail para contato@deus.com
e reclama lá, porque assim, o ser humano, o cérebro humano, ele funciona dessa maneira. Ele categoriza as coisas, né? Categoriza as coisas, categoriza as pessoas. Um exemplo muito prático, por exemplo, se chegar uma pessoa aqui e falar, eu sou médico, você já coloca a pessoa na sua caixinha. Quanto que o médico ganha, o que que ele faz, o que que ele não faz. Se eu chegar aqui e falar, eu trabalho com social media, a pessoa já pensou, ela conhece o social media, ela conhece quanto a pessoa ganha e ela vai te colocar numa caixa. Quando você se define, você é colocado numa caixa. Quando você chega e tem uma abordagem diferente do que você faz, a pessoa ela vai te colocar numa caixa diferente. Então é muito importante eu saber isso, porque as pessoas vão colocando a partir da experiência dela. Se você falar um nutricionista, você vai pensar quanto que o nutricionista, na sua realidade, ganha. Então, quando você diz, ele vai falar, pô, o nutricionista cobra X por consulta. Te colocou na caixinha, você tá ali na caixinha do nutricionista. Um camarada que veio aqui, ele falou assim, olha, eu não quero que os meus filhos sejam vendedores de hora. E aí, vendedor de hora é aquele cara que vai trabalhar, né, de 9 às 18. E eu tava vendo esse episódio outro dia, e aí eu vejo sim, gente, pra não cometer os erros que eu cometia no passado. Eu falei assim, pô, cara, ele falou errado, porque vendedor de hora também tem a oportunidade de se vender. Você é trabalhador comum que tá vendo esse episódio aqui, você não é empreendedor, você não é marqueteiro, você não é da internet, você trabalha de 9 às 18, você pode ser valorizado. Se você se vender melhor, se você aprender essas técnicas, você vai ser um profissional melhor. Eu tenho certeza absoluta. Porque esse cara mandou um e-mail. E se ele mandou um e-mail, ele tá se comunicando. Esse cara fala com o chefe dele. Se ele tem equipe, ele fala com a equipe dele. Então, assim, pessoal, não fica nesse negócio de, isso não serve pra mim. Primeiro que você já bem falou, conhecimento nunca é demais, né? Segundo que, tá aí, essa é a realidade, o mundo é esse, não tem como. E não adianta ficar brigando com o mundo, né, Saula? Hoje, você tá nessa situação, nessa posição, que eu gosto muito, acho fenomenal. Quisera, com 27 anos, eu ter o teu conhecimento. Há 7 anos atrás, 2015, não estava nem perto disso. Mas acho muito positivo que pessoas mais jovens como você estejam com essa pegada. O Ribas também, pô, novinho, deve ter. Acho que o Ribas tem 21, se não me engano. 20 ou 21. Também tá numa pegada pesada e tal. Acho muito positivo, acho muito maneiro. E aí, qual o sonho grande, assim? Onde é que você quer chegar? Qual é o teu objetivo? Onde eu quero chegar, curto, médio ou longo prazo? Os 3. Os 3. Vai de trás pra frente. Primeiro o longo. Sonho grande. Ok. Daqui 2 anos eu quero ter R$1 milhão líquidos na minha conta. Eu quero ter um iate. Eu quero ter uma casa, uma mansão dos sonhos. Quero ter liberdade geográfica, porque ser livre em si é você não precisar olhar do lado e etc. Quero ter total liberdade geográfica e etc. Quero aparecer na capa da Forbes. Eu vou aparecer na capa de Forbes, under 30, antes dos 30 anos. Tenho grandes sonhos e assim, eu acredito muito que o digital, ela tá me entregando isso. Ele tá me fazendo isso e está me proporcionando a vida que eu sempre quis. Top demais. Aí, claro, você falou de 2 anos. Eu tenho muita vontade de casar e ter uma família maravilhosa. Porque assim, eu não sou herdeira, mas vai vir uma herdeira de mim. Vai ser Saula também, né? Eu quero um nome simples. Eu quero um nome que assim, não vai sofrer. Saula é simples, pô. É simples. É simples. Tranquilaço. É diferente. É um bonito. Vamos lá. Você falou daqui a 2 anos, pô. Eu tô falando daqui a 10, 15. Daqui 15 anos. 15 anos. Pô, é um tempo muito bom pra pensar. Eu quero estar casada, quero ter os meus 2 filhos, né? Quero ter um homem e uma garota e um menino. Eu quero estar tranquila na minha casa de campo. Quero ter meu iate ali na frente do lago. Então tu não é a garota da praia, né? Já falou campo. Não quero ter só uma casa. Né? Então ter a minha casa ali. Realmente continuar trabalhando com isso, que eu sou apaixonada com comunicação, oratória, continuar transformando outras vidas, porque uma das coisas mais lindas que eu acho é o ensinar. O ensinar, pra mim, toca o meu coração. Eu sinto na alma e toca o coração. Advogar não é uma opção daqui a 15 anos? Hoje eu levo as 2 coisas. Eu ganho dinheiro com a advocacia, ela é bem rentável, tem 2 frentes. Então eu me vejo como empresária de sucesso. O ideal mesmo é juntar, né? A forma com a vontade de comer, o direito com o digital, o direito com o marketing. Sim. Que é assim, com certeza é o caminho. Igual você, hoje não tem só uma empresa.
A gente tem várias Mas dá áreas. trabalho essa porra, Dá tá? muito trabalho. São, cara, sei lá, 14 horas por dia. Sim. Eu também trabalho muito. É assim, as pessoas acham que quando você é empreendedor, você vai trabalhar a hora que você quer. Na verdade, não. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem muito isso. Isso É aí. o meu negócio. Então, eu vou fazer meu negócio funcionar. Não tem isso muito horário. Eu sou meu próprio chefe. Isso aí. Não tem ninguém pra me mandar. Eu tenho eu mesma me colocando. E eu tenho uns inimigos. Eu tenho uns inimigos comuns. O meu inimigo é a procrastinação. Meu inimigo é eu não entregar o resultado que eu queria. É eu não bater a meta de faturamento no mês. Tudo isso são meus inimigos. Sim. São meus inimigos que eu luto contra. Procrastinação, preguiça. São meus inimigos. O meu inimigo principal, assim, é a ignorância. A ignorância. É a ignorância, e a ignorância do ponto de vista falta de conhecimento, né? Sim. Não é o ignorante mal educado, não. Mal educado, eu acho que é inimigo de todo mundo. Ninguém gosta de quem é mal educado, né? Mas o ignorante, aquele cara que não sabe, e às vezes a gente é muito mal interpretado, né? Pô, fulano é ignorante. Ele pode deixar de ser ignorante, não é uma coisa inata. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não sei se você conhece a música, mas essa é a síndrome de Gabriela. Não dá pra ficar parado achando que, porra, eu já sei de tudo. É o contrário, porque à medida que o conhecimento aumenta, a fronteira do desconhecimento aumenta junto. E aí você... É o paradoxo do conhecimento. Quanto mais você conhece, menos você conhece. Menos você sabe. Aí você vê, só sei que nada sei. Quando você adquire mais conhecimento, você vê que menos você sabe. É isso e mais você tem que adquirir mais conhecimento. Você chega realmente na frase, só sei que nada sei. É isso aí. E tem uma frase muito boa de Albert Einstein que é: uma mente que se expande a uma nova ideia nunca mais retorna ao tamanho original. Top. E a gente encaixa muito bem essas duas frases. Inclusive... Eu acho que eu tô com... Você quer mais água, né? Quero. Inclusive, porque, você falou com tanto ímpeto aí que fiquei até curioso. Curiosidade, um gatilho mental. Gatilho. Obrigada. Bebam água. Sempre. Hidrata a garganta. A voz sai muito mais fluida. Mas fala, você falou, inclusive... O que você acha que eu vou falar agora? O que eu acho que você vai falar? A gente puxou uma coisa aqui antes de começar a gravar. Não? Você não lembra? Então, tô recordando aqui qual aspecto que eu vou puxar agora. Bem. Lembrando que é sempre passado, presente e futuro. Você já falou até qual vai ser o nome da menina? Isabela. Vai ser Isabela mesmo? Meu segundo nome. Não, mas olha só. Você falou que ia ser Da minha simples. filha, né? Tem que ser Bela. Ou Isabela. Isabela. Isabela? Gosto de Isabela. Cara, eu tenho uma filha, né, Sofia. Tem 1 ano. Ai, que coisa mais... Ela parece aquela menininha que fica assim, ó. Não, ela parece muita coisa. Ela é um meme ambulante. Eu produzi um meme Crianças ambulante. são. Cara, é muito maneiro. Se eu tivesse dinheiro antes, eu queria ter tido antes. Eu não falo esse negócio. Pô, eu não falo nem que eu queria ter tido muito, muito antes, assim, porque não seria um momento financeiro e tudo mais. Eu tô criando minha filha melhor do que eu fui criado, né? Todos os pais querem isso. Né? Querer, mas é diferente querer e fazer, diferente. Com certeza. As pessoas são começa no incongruentes. Aham. E aí, eu tô criando, ela melhor do que eu fui criado e tal. Principalmente do ponto de vista de conhecimento, né? A gente tava falando agora de ignorância. De conhecimento, todas aquelas coisas... E quando nós falamos de ignorância, é muito interessante entender também que você não precisa ser faixa preta para ensinar um faixa branca. Às vezes a gente acredita e olha e fala, poxa, eu não sei nada sobre aquele assunto, eu não sei ensinar. Só que na verdade, sim, você sempre tem um conhecimento e uma pessoa que precisa dele para aprender. Você sempre tem um conhecimento para você passar. Um faixa preta, você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Não, e outra, eu acho que faz muito mais sentido você aprender a ensinar. Se você aprende a ensinar, você vai aprender a fazer amendoim, M&M, copo Stanley, água importada, nem é importada, tá? Isso aqui é só
Da Enfim. X. Hã? Ah, da Voz. Da Voz, Não, é só garrafa, relaxa. Tá patrocinando? Não, porra nenhuma, quem dera. Vira. E aí a gente... Isso aí que você falou de sinal é muito interessante, porque eu só vou falar um caso mesmo que aconteceu. Eu tenho um aluno meu que ele entrou na minha mentoria de comunicação porque ele não tinha engajamento dos alunos dele e não sabia ensinar. Às vezes a gente acredita que ensinar é só passar o conhecimento. E encaixa muito com comunicação. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Sabe? Joia. Joia. Não, Então, mas é o que o outro entende. Mas que o às outro vezes... O que você acha de polêmica no No meio final- do podcast? Não, eu acho lindo. Você acha lindo? Só retornando esse negócio aí sobre... Eu tenho um problema. Eu Me não conta, gosto... qual o seu desafio hoje? Não é hoje não. É o desafio da minha vida. Conta. Eu acho muito difícil me comunicar com quem tem o conhecimento... não tem nenhum conhecimento. Eu me sinto mais à vontade, eu gosto mais quando as pessoas têm algum conhecimento prévio, e aí eu só pego aquele conhecimento prévio ali e multiplico ele, né? Jogo ele exponencialmente muito maior. Isso acaba nichando, né? Isso acaba levando as Você pessoas... vai na sua bolha... Minha bolha, ela é de pessoas que têm conhecimento prévio. Aham. Eu não consigo pegar o totalmente ignorante e falar pra ele. Até porque eu uso linguagem um pouco mais rebuscada e tal. Viadagem minha, tá? Viadagem no bom sentido, gente. Não é nada pejorativo nem nada disso, não. E o que você indicaria pra mim? Você fala, Heitor, ó, esquece isso, tenta falar mais pro povão. Ou não, nicha mesmo pra criar uma liderança, criar uma galera assim de um expoente maior. O que você acha? Primeiro, o que você quer? Eu quero criar liderança. Você quer criar liderança. E como que você pode fazer isso? Então, hoje eu faço com o podcast. Você faz com podcast. Com o podcast. E com o seu nicho. O que é o nicho que você quer atingir? Cara, é engraçado, vamos lá. Pelo meu histórico, eu acabei indo pro nicho de classe média interessada em determinados assuntos. Né? Classe média interessada em bem-estar, política e educação. Show? Aconteceu. Ok. Não tá no plano de negócio do podcast, essa porra. Igor. Heitor. Heitor. Igor é do Flow. Igor é do Flow. Calma. No Foi tu começo- que errou agora, no viu? No começo tu errou meu nome Não, também. tu pode No errar, começo tu errou pode meu errar. nome, ó. É Mas a vingança. É horrível Sabe a que gente errar nunca o nome. plena, né? Isso aí, não erra o nome da pessoa. Pergunte o nome dela e fala, sinto muito, eu esqueci seu nome. Você pode me dizer seu nome? Heitor Carlos. Heitor Carlos. Olha, eu juro pra você que eu não vou esquecer mais o seu nome, tá bom, Heitor Carlos? Agora eu vou te chamar sempre de Heitor Carlos. Heitor, Sobre nicho, você acha que tem que abrir mais ou ir pro nicho? depende realmente do que você quer. É o principal ponto. Com certeza, nichado você vai impactar muito mais. E eu quero te fazer uma pergunta. Heitor, daqui um ano, se a gente tiver essa mesma mesa de podcast, Estaremos, bebendo tá? essa água, sim, o que você tem que falar pra mim, pra você dizer, esse ano, esse ano foi um ano fantástico, foi um ano incrível. O que tem que acontecer na sua vida durante esse um ano? Meu faturamento multiplicar por 100. 100 é difícil, vai. 20. Meu faturamento aumentar por 20, meu público multiplicar por 100. 100 é possível? Peraí, 100, 10. É possível. Por 100 e acho que é isso. E qual habilidade, recurso que você tem e que você não está utilizando para você atingir esse faturamento? Caralho, que pergunta difícil. Essa pergunta eu vou ter que esperar pra te responder. Por que você não tem essa imagem hoje? Por que você não tem essa foto e com esses resultados hoje? Não, porque eu comecei agora, pô. Comecei em março, estamos em julho, tem 4 meses. E aí não deu pra chegar em 100 mil seguidores, 100 mil inscritos, né? Porque não teve tempo. Eu não sou figura, eu trouxe algumas figuras aqui, mas aí a retenção... Na matemática, a retenção é muito... Ela As é métricas. muito fixa, né? 1% do público das pessoas vem pra cá. Se mantém 0,8, 1,2, mas é isso, 1%.
Então a gente vem trazendo, a gente vai crescendo o público, mas eu não tenho nada... Ah, meu Deus, pum, viral. Negócio, caralho, 500 mil views, sabe qual é? Então a gente tá crescendo organicamente, todo dia cresce sempre um pouquinho, mas é isso. Então, primeiro é tempo, né? Constância a gente faz, sempre, todo dia posta conteúdo relevante dentro dos trends, do que tá acontecendo e tal, usando a linguagem que eu julgo como correta. Que mais? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o que falta pra isso acontecer é tempo. Tempo. Maravilha. Entendeu? Maturação. Tipo, vai acontecer. Pode ser que não seja daqui a um ano. Espero que não. Meu planejamento é em um ano, entendeu? Faturamento 20 vezes e público 100 vezes. Eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. Daqui a um ano a gente vai estar... Vai estar aqui conversando sobre isso. Daqui a um ano a gente vai estar conversando sobre isso exatamente. Tá? Cara, infelizmente, as coisas boas terminam. Que bom. Elas terminam, mas ficam tempo suficiente pra se tornar inesquecível. E graças ao TudoCast, você pode assistir esse conteúdo no YouTube que tá aí perpetuado pra muito, muito tempo. Deixa eu te falar. Eu falo que episódio bom é aquele que acaba e a gente fica com gostinho de quero mais. Então, sai da toca lá de Alphaville. Sempre que você sair da toca de Alphaville e vier pra cá, pro Rio de Janeiro, você lembra de dar uma passadinha aqui. Nossa, com certeza. Eu venho, adorei o convite. As portas vão estar abertas sempre pra você. Pra tua irmã também. Qual é o nome do teu irmão? Igor. Tá vendo? Por isso que foi o ato falho. Ele tem uma história muito boa que o Igor pode contar, sabia? Traz o Igor aqui. Caraca, o Igor, nossa, a história do meu irmão. Ele tá em Alfenas ainda? Não? Ele tá... Não, na verdade ele tá em Atibaia, trabalhando em Atibaia. Ele formou agora e ele tem uma história muito linda, assim... Porra, eu tenho orgulho demais dele, do que ele superou, do que ele tem um problema de visão. Não, deixa eu contar rapidinho. Cara, eu tô contando a história da minha família aqui. Mas meu irmão ele tem um problema que chama síndrome de Irlen. Então, parece daltonismo. Então, quando ele vai enxergar, ele precisa usar um óculos pra bloquear as luzes para que ele consiga realmente ler e fazer, principalmente com a leitura. E o ensino hoje, eu falo muito, eu tenho muitas críticas contra o ensino e as universidades, porque eles são muito focados na pessoa que tem que ler, decorar e fazer prova. Exato, que eu tava te falando. O cara que tira boas notas, nem sempre ele é o mais inteligente. Sim, ele é o melhor cara de fazer prova. E o meu irmão, o que aconteceu? Antes de descobrir que ele tinha essa síndrome de Irlen, ele não conseguia ir bem nas provas, porque quando ele tinha leitura, as letras misturavam em si. E eu lembro que ele comia muito bolo de chocolate. E a gente falava assim, ele começava a ler e falava, nossa, tô com uma dor no estômago. A gente falava, Igor, você tá com dor no estômago porque você tá comendo muito bolo de chocolate. E aí... ele continuava com as notas ruins, era difícil passar na escola. E ele era um aluno muito aplicado, ele era muito presente, todas as matérias práticas, ele ia muito bem. Só que na questão de escrita, ele ia mal. Porque ele não estava enxergando aquilo. E ele descobriu recentemente, faz mais ou menos uns 2 anos, que ele descobriu que ele tinha essa síndrome de Irlen. Tanto que a médica que descobriu é porque o filho também tem essa síndrome. E foi incrível, porque as notas dele, teóricas, era X. Prática, ele tinha sempre nota excelente. Ele é a melhor pessoa executora e prática. E dentista, você precisa de prática, pensamento. Eu lembro que chegou uma vez também, que eu cheguei no quarto, ele tava fazendo dentinhos pros colegas deles e vendendo pros colegas dele fazendo dente. Assim, sabe, na aula. Ele era exatamente maravilhoso, prático. Só que as notas não estavam condizendo com a realidade dele. Por causa dessa síndrome. Quando descobriu essa síndrome, ele comprou um óculos. Esse óculos, ele é bem caro. Ele só faz nos Estados Unidos e Belo Horizonte. E quando ele colocou, foi um negócio assim... Gente, eu até me arrepio. Porque as notas deles antes eram baixas por causa da teoria. Só foi 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ele era um aluno excepcional. Excepcional. Tá focando no digital pra caralho também. Ele entrou no digital agora. A gente tá trazendo a família inteira pro digital. Esquece, pô. Cara, mamãe tá no digital, minha irmã. Tua mãe faz o quê? Caraca, a mãe é dentista. Dentista e harmonizadora facial. Estamos trazendo ela pro digital também. Papai? Papai, meu padrasto é advogado. Teu padrasto é advogado? Advogado. Sabe que a OAB poda muita coisa do digital?
Infelizmente, né, cara? Tem muita coisa que não pode fazer. Tem muita coisa que não pode. Mas o advogado pode fazer propaganda também. É só saber fazer. É só saber. É só você saber usar. A lei é assim, você tem a lei e a gente tem as brechas, o que pode fazer e o que não pode fazer. E assim, tem muito debate legal. O trabalho do advogado é justamente achar brecha na lei. Por que ele não acha brecha, né, pra se vender? Você Por viu exemplo, matar alguém. É crime matar alguém? Depende. Exatamente. Depende. Depende de matar alguém. Você pode matar alguém, sim, em determinadas situações. Como, por exemplo, você tá protegendo a terceira pessoa. Se chegar aqui, por exemplo, um bandido aqui com uma arma e ele vir pra cima de mim pra realmente me matar com essa arma, você pode, legítima defesa de terceiro, matar esse cara. Porque ele está acabando com a minha dignidade. Eu não tô com força de fazer isso. Você, como homem, você consegue executar ele, pegar, dar um tiro pra ele, me protegendo. Você pode matar alguém. Top. Então, a lei existe e tem determinadas coisas que você pode agir. Eu falo que a resposta pra toda pergunta complexa é depende. Ele depende. Aprendi muito isso no direito. Tudo depende. Mas bons engenheiros sabem isso também. Eu sempre termino com duas perguntas. Duas perguntas. Sim. A primeira é... não precisa dizer quem, tá? Você indicaria alguém pra estar no seu lugar? Não precisa dizer o nome da pessoa, não. É sim ou não? Sim. Sim? Então, se você disse que sim, acredito que você tenha gostado da experiência. Porque você não indicaria algo ruim pra uma pessoa. A não ser que você seja masoquista. Mas acredito que não. E, assim... Só que... eu ia te chamar de Cássia. Ô, Saula, eu não vou pra frente se você só me disser coisas boas. Se você só me disser coisas positivas. Feedback positivo é chá das 5, tá? Então eu queria que você me desse um feedback do que eu posso melhorar aqui no programa para daqui a um ano, quando a gente estiver comemorando 100 mil inscritos, você estiver aqui no programa de 100 mil, o que você vai se sentir mais feliz se eu fizer aqui se no você programa? fizer? Vamos lá. Uma estruturação. Realmente, rios virais. Você... Hoje você tem um negócio ou uma renda extra? Como assim? Aqui no podcast? Na verdade, nenhum dos dois. O podcast só dá dinheiro nos episódios que são patrocinados. Beleza, então atingir mais visualização de acordo com o que você faz. Fazer mais rios virais e ter uma estratégia por trás para crescimento do podcast. Eu acho que isso é muito interessante. Com certeza, eu tô gostando muito do que você fez. Eu tive uma experiência incrível. Gente, é meu segundo podcast e eu vou falar, o melhor... Sim, é o segundo podcast que eu participo. E mesmo tendo facilidade em comunicação e oratória, foi, sinceramente, o melhor podcast que existe no Rio é do Dãocast. Vocês vão ouvir falar muito desse cara, desse Heitor, porque ele é um cara fantástico, maravilhoso. Eu não tô aqui pra rasgar elogio, porque é verdade, sabe conduzir muito bem uma conversa, coloca a pessoa, assim, em foco da história dela, mas sabe engajar muito bem com as perguntas abertas, perguntas dos pontos. Então, assim, cara, tem tudo pra estourar e com certeza, pô, vou falar, se tu colocar aqui um valor X pra pagar, a pessoa vai pagar. E eu recomendo, participe de um podcast. Nem que você tenha que pagar pra ter visibilidade, porque a experiência é boa demais, é maravilhosa essa experiência. Fora a pessoa tá... Você, por exemplo, que é influenciador e tal, você tá tendo um lugar que te produz... Está me produzindo. Em Full HD, né, com qualidade top, e tá te colocando... Assim, eu acho que influenciadores deveriam ficar pedindo pra ir nos podcasts. Com certeza. Pô, é visibilidade. Quem não quer hoje ter uma visibilidade como essa? Isso. É maluco que não quer uma visibilidade. Por quê? Você tem visibilidade pra... Eu falo pra pessoas que são de palco, não falo pra bastidor. Tu quer ser bastidor? Cara, nem me escuta. Essa é a verdade. Eu quero pessoas... Porque, sinceramente, a fala é o único momento que você sai do coadjuvante pra você ficar o protagonista. E o podcast é um lugar disso. Você é o protagonista da sua história. Tanto você que tá aqui agindo, quanto a outra pessoa que tá sendo identificada. Pô, aqui é muito maneiro. Tem o set de filmagem. Não sei se vocês nunca viram um estúdio de podcast. Mas, caraca, é tudo preparado aqui pra você viver o momento. Você estar presente e realmente ter uma conversa de troca de bar, uma troca de conhecimento, uma história de experiência. E adivinha, a pessoa que tá assistindo, ela pode participar disso. Pode.
Aí que a gente fala, pô, por que a galera gosta disso? Cérebro límpico. A gente tem um cérebro límpico, só a fazer. Vamos lá, a gente tem... Como que acontece o cérebro límbico e por que engaja tanto? A gente tem os games, a gamificação, que é o engajamento com a própria audiência. A gente tem a história, a contação de história que atrai e retém muita atenção desde que o mundo é o mundo. E a gente também tem a música, porque eu não sei se você já ouviu, mas as ondas sonoras interferem no que você está ouvindo. Então, quando você junta essas três coisas, o que você tem? Você tem o Big Brother Brasil, que é a maior indústria de entretenimento. E agora imagina, tu pega o Big Brother, tu coloca algumas coisas no Stories. Carlinhos Maia é o cara que mais faz sucesso no digital. Vai ter que ele ganha rios de dinheiro falando o quê? Big Brother no próprio Stories. E, pô, o podcast é muito massa, porque tu traz pessoas específicas de nicho pra conversar sobre isso e sobre engajamento sobre isso. Poxa, é maravilha, ó. Música, histórias e gamificação, engajamento com a própria audiência que tá junto. Ó, vou te contar um spoiler aqui, tá? Eita, agora eu gosto de spoilers, adoro spoilers. Questão de engajamento do público. Pessoal, vocês que estão vendo isso aí, tá? Agora, vocês estão vendo isso aí, a gente tem aqui, já tá totalmente preparado tecnicamente para receber ligação do público. Então você que tá vendo esse Rios agora, nesse momento, marca um arroba aí de uma pessoa que você quer muito que venha aqui. E você que marcar, você vai receber a ligação dessa pessoa aqui no podcast. Então a pessoa que vier vai poder conversar, vai poder ligar. Então você vai ter aí a interação ao vivo. A interação com a pessoa. Que bacana. A pessoa vai poder fazer perguntas também. Vai poder fazer perguntas. Nossa, isso é muito bacana também. Vai poder engajar. E olha isso, coisa que a rádio já faz há 50 anos. Mas agora ao vivo, tá vendo? Você pode participar, você pode realmente, com as suas perguntas, você participar aqui com a gente. Quantos podcasts você conhece que tem essa participação? Eu não conheço. Então, outra coisa também, e aí não vai ser spoiler por conta de... Talvez seja spoiler. Você viu o documentário da Daniela Pérez? Me conta. Você viu ou não? Me conta. Então, da HBO, do assassinato da Daniela Pérez, que é a filha da Glória Pérez e tal, tá bombando, tá nos trends aí, massa. Top. Amanhã, uma policial que trabalhou no caso vai vir aqui. Ah, pronto. Esquece. Aí sim, esquece. Aí, cara, é assim, eu tô tentando trazer um cara assim, o cara do trend do mês, assim. Todo mês eu tenho que ter um cara desse, assim, um cara... E graças a Deus eu tô conseguindo. A agenda tá deixando. Amém. Marca o arroba dessa pessoa aí também, aqui nesse comentário. Pode marcar o arroba. Pessoal, vocês sabem que tudo que é bom dura pouco. E tudo que é engajado também dura pouco, né? E o engajamento é assim. Por isso que vocês têm que manter o engajamento para produzir retenção e movimento. Como diz tu tem que criar um reter. Captar, reter é tudo. Pra vender seu produto. Exatamente. E seu infoproduto, principalmente. Também. Infoproduto, mentoria, serviço. Produto físico, digital. O que vocês quiserem, gente. Então aprenda a vender aí. Inclusive, se você não vende nada, você tem que aprender a vender também, porque você tá se vendendo. A primeira coisa que as pessoas te compram elas compram na internet, elas compram você, para depois elas entenderem o seu serviço e seu produto para comprar. Tanto que pessoas mais carismáticas, elas tendem a vender mais. É isso. E carisma é treinável, tá, gente? Não é um negócio, não, eu não sou carismático. Não tem problema, você consegue treinar o carisma. Sim, exatamente. Tanto que tem uma pesquisa realizada em Stanford que 50% do carisma, ele é natural, mas 50% ele é treinável. Então você consegue treinar o carisma com algumas técnicas de oratória e de comunicação. Eu adoraria muito falar sobre carisma aqui, mas eu acho que nós temos Eu não tenho mais tempo. Eu tenho outro convidado, infelizmente. Gostaria muito. Que bom que tem outro convidado. Não, isso é muito feliz. É foda, cara. Sério, hoje eu te falei, né? É tempo. Mas assim, eu queria ter... eu queria conseguir fazer as coisas com... meu Deus. Eu queria poder gravar 5 por dia, sabe qual é? Cara, tempo é vida e vida é tudo. É isso aí. E é dinheiro também. É. Então, pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa querida aqui, tá? Quando a tua irmã te indicou, falei, cara, mas por que eu vou falar e tal, não sei o que, cara, e fluiu de uma maneira absurda, fluiu de uma maneira espetacular, maneiríssimo, nem parece que foi o tempo que foi. Espero muito que a gente tenha mais oportunidade de falar
as portas estão abertas pra você voltar quando você quiser. Sempre que estiver no Rio, me manda um joinha. Tu bebe? Algumas vezes sim. Então, Gosto de drink. tá. Gosto de Então, drink. não tem problema. Quando vier aqui, próxima vez, a gente marca uma bebedeira. Tá? Fechou. Foi seu aniversário sexta. Foi. Como foi? Pô, foi bom pra caralho, pô. É ruim ficar velho, né? Fiz 35. Experiência. É, experiente. Ficou experiente. Vai, cabelo branco, cabelo... George Clooney, pô. George Clooney. Mas a gente comemora, não sendo meu aniversário, na próxima vez que você estiver aqui a gente comemora, tá bom? Então, gente, ó, muito obrigado pela sua audiência. Sem vocês, isso aqui seria só um vlog, não seria um podcast. As coisas que fazem isso aqui ser um podcast são o convidado que tá aqui do outro lado e vocês aí na audiência. Oi. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Eu sei que hoje a atenção é um novo petróleo. Então, se você tá aí disponibilizando esse tempo pra assistir a gente, pra ter conteúdo, diversão, e se faz sentido pra você, eu falo pra você ir lá no @ pra você aprender mais de comunicação e oratória, que é @sauladiniz. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que ele é muito importante pra você e eu realmente respeito muito ele. Então, se faz sentido alguma coisa que eu disse, vai lá no @sauladiniz e pode me mandar uma mensagem que a gente vai trocar muita ideia de lá. Saula Diniz, tudo junto, sem underline, sem traço. Saula Diniz. Show de bola. Qualquer dúvida. Então, pessoal, ó, ficou aí, tá? A inserção da menina Saula. Muito obrigado, tá? Vai ficar a Saula mesmo. Muito obrigada a você pelo convite, pela disponibilidade, por disponibilidade do seu tempo, realmente. Isso é muito importante pra mim. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado por você, tá bom? Valeu. Tempo é a medida mais... É a coisa mais escassa que existe no mundo. Tempo. Delegue seu igual. tempo. Sim. Todo mundo tem igual. Inclusive, eu e você tem as mesmas 24 horas, inclusive Exato. iguais. Você, Bill Gates, Elon Musk. Milionários, multimilionários. A única diferença é prioridade. Se a pessoa ela diz e fala, não quero seu serviço ou produto, é porque ela não viu prioridade em você. Isso aí. Gente, muito obrigado. Até mais. Agora sim, até mais e valeu. Tchau.